Boa noite. Coletiva com o técnico Thiago Carpini, após a vitória por 1-0 diante do Juventude. Carpini, boa noite. Parabéns por essa importante vitória, segunda seguida do Rubro Negro no Campeonato Baiano. Para você, qual foi o ponto importante para essa vitória? E, claro, o seu resumo da partida, por favor. Eu acho que o compromisso, né, o comprometimento dos atletas daquilo que está sendo proposto, saber que nós estamos jogando uma competição de um nível altíssimo, de uma Série A, e que em momentos da partida essa troca de você estar melhor em algum momento e em outros momentos você ter que saber sofrer, acho que nós entendemos isso, né? Às vezes a gente sabe que o torcedor, na sua ansiedade, ele quer que o Vitória seja 90 minutos melhor que o adversário, que a força do Barradão empurre o time. Realmente isso acontece e faz toda a diferença, mas na Série A tem alguns poréns que funcionam um pouquinho diferente. Mas eu acho que esse entendimento do que é a competição, que é totalmente diferente do que o Vitória viveu nos últimos anos, eu acho que os atletas estão de parabéns por tudo que eles fizeram, pelo compromisso, pela semana. Eu acho que as construções que elas vêm sendo feitas, né, às vezes não acontece o resultado, mas a gente não perde a nossa convicção naquilo que está sendo feito, convicção nas ideias e o principal, eles acreditarem nas ideias e levarem para dentro de campo. Então nós soubemos na partida de hoje sofrer quando foi necessário, em alguns momentos, mas mesmo assim sem dar muita chance clara de gol ao adversário. Tivemos oportunidades aí também de repente fazer um placar um pouco mais elástico. E nós somos eficientes, um time competitivo, um time aguerrido, corajoso e eficiente. Acho que foi o resumo da partida. E o fator é que poucas equipes, algumas equipes têm, mas o do Vitória é diferente. O Barradão, nosso torcedor, é diferente. É diferente e nós temos agora 5 decisões em casa. Eu não quero falar das decisões de casa, porque o próximo jogo é fora. E eu costumo sempre pautar o jogo a jogo. Mas essa energia, esse momento que nós estamos vivendo, esses elos bem fortalecidos, a gente se torna cada vez mais forte. Carpini, parabéns pela vitória. Queria que você pudesse falar de Mosquito, que teve impacto quase imediato até aqui, um gol e uma assistência. Como é que você avalia essa passagem dele aqui com impacto quase que imediato até aqui, né? Jogador acostumado com o nível da competição. Eu acho que não tem muito o que dizer em relação a isso. A gente sabe que tem atletas que ainda não viveram algumas situações grandes na carreira. O Mosquito é um cara acostumado com a Série A, como eu disse, é um campeonato atípico, diferente de tudo. E ele, sem dúvida, veio para nos ajudar muito, assim como, de novo, uma boa partida hoje do Neres, do Machado, do próprio Carlinhos. Então, são jogadores que incorporam bem dentro da nossa realidade. Eu sei que em alguns momentos aí o torcedor, talvez parte da imprensa, esperasse um caminhão de jogadores, mas a gente não fez loucura. A gente fez o que estava dentro da nossa realidade, da condição financeira, fizemos todos os esforços e o Mosquito foi um desses e tem nos ajudado, né? Foi importante no jogo passado como assistência. Na estreia dele contra o Vasco, ele também deu uma boa assistência para o Alejandro, que não aconteceu o gol, então ele poderia ainda ter um aproveitamento efetivo em gols ainda maior. Mas a gente está muito contente com o que ele vem performando e, sem dúvida, o que ele performa tem muito a ver com o coletivo, né? Então, um coletivo bem encaixado, um time bem ajustado. Dentro disso vão surgir os protagonistas. Carpini, Dudu Machado da Metrópole FM, a pergunta que fica é a seguinte. Primeiro, parabéns pela vitória, ela merece ser desfrutada pelo grupo, evidentemente pelo momento que o Vitória vem em uma crescente, um retorno no campeonato, mas foi a primeira das próximas 11, 12 finais que nós teremos pela frente, vai ser uma guerra até o fim. E uma coisa que eu notei foi o seguinte, apesar do gol, o Vitória se mantém sofrendo no fim, o Juventude não teve a capacidade de fazer o placar final, mas o Vitória passou muito próximo de levar um empate dentro de casa. E nós temos agora próximos jogos fora contra o Internacional, Atlético Mineiro e depois Bragantino aqui dentro, que são times casca grossa. Como é que o elenco pode se preparar para poder não escorregar, não ter que contar com a sorte novamente no fim? Obrigado. Como eu falei, a gente respeita as opiniões, mas eu discordo do seu ponto de vista. A gente não contou com a sorte, a gente foi uma equipe efetiva, bem ajustada, e eu não lembro de chances claras do adversário. O que eu lembro é da bola na trave do Mateuzinho, o que eu lembro de uma finalização que o zagueiro cortou quase em cima da área ali no finalzinho do Everaldo. Então, chances reais, eu acho que o Vitória teve mais próximo do segundo do que do empate. Eu não acredito em sorte, eu acredito em eficiência, e meu time não teve sorte, foi eficiente. Em relação aos próximos jogos, o próximo é o Internacional, um de cada vez. Bom, Carpini, aqui é Emílio, Globo CBN. Bom, o Vitória vem de 2 jogos, né? São 2 vitórias consecutivas,
sem tomar gol, e hoje fez um jogo de muita raça, de muita vontade, os jogadores todos se esmerando, mas o principal para o torcedor agora, para você e para todos, né, é que o Vitória nem tanto desempenho, consiga o resultado, e esse resultado veio até com muita confiança. Sim, isso é muito bom, importante, e eu acredito muito que tendo a performance a gente está muito mais próximo do resultado. Eu acho que quando a gente inverte essa ordem é desespero. A gente pode ganhar um ou outro jogo esporádico, mas num campeonato de Série A desse nível de excelência, de qualidade, de competitividade, a gente não tem vida longa. Então, as construções estão sendo feitas, né? Se você pegar, de novo eu faço esse recorte do retorno, são 8 jogos no retorno. Nós fizemos 13 pontos no retorno até então. Se você fizer um recorte da tabela do retorno, sem dúvida o Vitória está na primeira página. Então, são construções, por mais que escapou contra o Vasco, escapou contra o Cruzeiro, por diversas situações, mas vem evoluindo, vem construindo dessa maneira mais próxima das vitórias. Então, eu acredito nessa construção, por isso eu falo muito que para mim é importante. Eu sei que o futebol, às vezes o resultado ele é o senhor da razão, mas como ganha e como perde, para mim é muito importante. E como a gente tem perdido os jogos, como foi a situação do Vasco, e como nós vencemos hoje, então a gente tem muito mais pontos positivos. Claro que não está tudo ótimo, nós temos muitas falhas, limitações, começando comigo, depois com os atletas. E a gente trabalha todos os dias para melhorar essas falhas. Carpini, desde a sua chegada ao Vitória, o discurso era sempre: eu vim para cá para tentar escapar do rebaixamento, não vou enganar o torcedor e tudo mais. 2 vitórias consecutivas, pegando um pouco a ponga da pergunta do colega atrás, né, sem tomar gols. E na minha visão, jogando bem. Ponto importante. Pois é, exatamente. Contra o Atlético Goianiense mesmo, o time se mostrou muito organizado, jogando fora de casa. Não é fácil jogar contra o Atlético lá. Hoje já fez um jogo seguro, sofreu pouco, mas soube sofrer, que faz parte do campeonato. Já dá para mudar um pouquinho esse discurso para o torcedor do Vitória? Será que já dá para sonhar em coisas grandes, principalmente por ter saído da zona de rebaixamento? Não, acho que ainda não. Vamos manter os pés no chão. A gente são 11 decisões, como ele falou na pergunta anterior. Muita coisa vai acontecer. A gente depende agora de um resultado do Fluminense, Criciúma. Vamos ver o desfecho da rodada. Esse ponto que você tocou para mim é fundamental. Até esqueci de comentar isso com os atletas, mas a gente vai ter a semana para trabalhar. Não sofrer gols mais uma vez, ter um equilíbrio defensivo, isso para nós é muito importante, muito importante. Isso é um sinal do nosso nível de concentração, porque a gente vinha sofrendo gols em uns detalhes, né, tão gritantes, assim, que em muitos momentos nos incomodaram, incomodaram os atletas, e a gente tem tentado ajustar isso. Então, é o mesmo discurso, é o retorno à Série A de um time de Série A, de um gigante, um time que tem uma torcida dessa, uma história como Vitória é gigante, ninguém pode falar diferente, acho que mas a gente está retornando à Série A, é a disparidade financeira, é a disparidade de outras questões. Hoje, o que eu vejo do retorno para cá, as chegadas de jogadores com perfil dentro daquilo que eu acredito e com perfil também da divisão, encorpar o nosso elenco. A gente é muito grato pelos atletas que aqui passaram na C, na B, mas a gente sabe que cada campeonato é cada campeonato, cada prateleira é a sua prateleira, e a gente tem que respeitar os processos. Então a gente hoje tem um time mais equilibrado, mais consistente, muito competitivo e muito próximo daquilo que eu acredito. Hoje tendo 2 extremos, o Mateuzinho jogando mais por dentro. Antes a gente fazia o que a gente entendia que era de melhor para aparar as arestas, pontuar, controlar o ambiente e buscar o resultado para nós e para o torcedor. Então hoje a gente tá caminhando para isso, mas não dá para mudar o discurso, ainda é permanência e vai ser assim até a 38ª rodada, com certeza. Carpini, para o Vitória terminar a rodada, você já falou, fora da zona de rebaixamento, ainda depende desses 2 jogos de Fluminense e Botafogo, Criciúma e Atlético Paranaense. Mas se acontecer o resultado, ou os resultados, Vitória fica fora da zona, e para permanecer fora da zona, precisa ganhar, fazer o que ainda não fez na competição, que seria vencer 3 partidas consecutivas. E o Vitória vai sair para fazer um jogo contra o Internacional, que vem numa crescente na competição. O jogo é lá na casa do adversário. Dá para ir para Porto Alegre com um time buscando o resultado, buscando essa 3ª vitória consecutiva, ou você dá para, estudando o adversário e no decorrer da partida, você entender que dá para chegar nessa 3ª vitória? A gente vai sempre trabalhar pela vitória. Como você falou, o Internacional vem numa crescente. Eu sempre falei isso dentro ali do vestiário com a minha comissão. Eu esperava essa crescente do Inter, porque para mim é um dos melhores elencos
né? O Roger conseguiu ajustar algumas coisas e o time, sem dúvida, vai brincar na parte de cima da tabela. Já está na parte de cima, com, se não me engano, 2 jogos a menos ainda. Jogar contra o Internacional no Beira-Rio é muito difícil, mas também nós fizemos bons jogos fora de casa, né? Nós conseguimos pontuar em Cuiabá, em Caxias, ganhamos do Palmeiras no Allianz, ganhamos do Fluminense no Maracanã. Então o Vitória ele tem sido uma equipe equilibrada dentro e fora de casa. Vai ser um jogo difícil, claro que a gente vai sempre buscar o resultado positivo, mas na situação da competição, pontuar é muito importante, né? A gente não pode abrir mão de qualquer ponto. Independente do que desenhar a partida, a gente estuda a melhor estratégia, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas é muito importante a gente pontuar. Claro que se vier a terceira vitória consecutiva, é fantástico. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça, sabendo da dificuldade que nós vamos enfrentar lá. Ainda não. Deixa a gente abrir uma gordurinha aí, nós vamos... Ô Carpini, na coletiva contra o Vasco, eu te perguntei por que o time não conseguia manter uma sequência dentro de um campeonato, né, quando você chegou, de estar batendo ali com o ponteiro do velocímetro ali bem na alta, pelo menos em bons jogos. Aí você me disse em relação a alguns jogos, me até comparou o jogo do Grêmio, do Grêmio contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o São Paulo, eu conversando com alguns jogadores, algumas pessoas, e se falaram assim, poxa, sempre está faltando isso daqui. É sempre um pequeno detalhe que está fazendo a gente perder. Eu queria perguntar hoje, para você, o Carpini, o que seria esse detalhe? O que seria esse pontinho, né, essa ponta de pedrinha que hoje faz o Vitória, não estava fazendo o Vitória ganhar, e se isso fez com que hoje o Vitória também saísse com resultado positivo e importante? Importante. Eu acredito que o nível de concentração, o aspecto emocional, a gente tem procurado trabalhar muito isso. A gente sabe da responsabilidade, do tamanho da dificuldade do momento, mas a gente precisa trazer leveza para o nosso dia a dia. Então, acho que dentro disso, buscar o melhor equilíbrio e ser muito efetivo. No jogo contra o Atlético Goianiense, nós tivemos talvez 3 chances de gols, fizemos 2 e conseguimos neutralizar alguns pontos positivos do adversário. Na partida de hoje, nós tivemos talvez 2 ou 3 e não sofremos defensivamente, fizemos o gol, fomos efetivos. Então acho que esses pequenos detalhes que têm nos incomodado, e agora talvez seja o momento desse detalhe estar a nosso favor. Eu acho que passa muito por isso, pelo aspecto emocional, pela concentração do elenco dos 90 minutos, em seguir acreditando, tendo convicção no que está sendo trabalhado. Então, foi uma vitória importantíssima e agora vamos, o que eu falei para eles, desfruta esse momento, até amanhã, eles têm uma folga domingo e a semana tem que ser de muita evolução, muito trabalho, que a gente tem muitas coisas para melhorar, para corrigir, para a gente buscar fazer um grande jogo lá em Porto Alegre. Carpini, boa noite, Marcos Guedes, Resenha do Leão. Muito torcedor fala assim, poxa, como é que o Vitória vai conseguir fazer daqui para frente o que não fez no campeonato inteiro, né, em termos de percentual de pontuação? Mas a gente observa que o time vem de alguns jogos muito bons. Até na derrota contra o Vasco, o Vitória jogou bem. Você entende que o Vitória hoje está, digamos que pronto para essa reta final, mais maduro? Enfim, você tem o time mais acertado? O que você poderia dizer para essa reta final de diferente do que nós vivemos do primeiro turno até a metade do primeiro turno agora? O que o torcedor pode se apegar para realmente acreditar que a gente vai sair dessa situação? Bom, o emocional muito mais forte. Eu acho que é um grupo muito mais preparado e cascudo. Como eu falei, eles entenderam o que é a competição, os atletas que aqui estavam. A chegada dos reforços foram importantes. E uma equipe que briga desde maio no Z4, ela começa a criar uma casca. Algumas equipes talvez não vivenciaram isso dentro da competição, a gente não sabe como vai ser a resposta quando eles estiverem nessa situação. A gente, bem ou mal, a gente está habituado a isso nos mostrou ali uma força interna muito grande. Então, o que o torcedor pode esperar isso, é o compromisso dos atletas, e eu faço mais uma vez o apelo para o torcedor que tem feito a diferença no aeroporto, na nossa ida para Goiânia, na partida de hoje, e o Barradão, essa sinergia nós não podemos esmorecer e perder esse elo, e a convicção que nós temos dentro daquilo que está sendo trabalhado, que a equipe vem evoluindo, vem melhorando,
né? Como eu falei, se você fizer os recortes aí da competição, eu sei que não dá para ficar fazendo recorte porque o campeonato é o mesmo, mas a gente faz os recortes para mostrar a evolução, principalmente em relação à pontuação, e a gente precisa fazer isso, viver jogo a jogo, seguir pontuando, vamos lutar até o fim, vai ser difícil, vamos ter dificuldades, talvez nesses 11 jogos em algum momento possa ser que a equipe oscile de novo para baixo, é natural, né? Mas hoje a gente tem mais opções, algumas variações táticas que nós podemos fazer dentro do elenco, isso me dá um pouco mais de alternativa, pensando em jogos dentro e fora de casa, né? Então são situações que a gente ouve muito aí pelos corredores do clube, né? Às vezes o torcedor espera aquele jogo brilhante, vistoso, agressivo, o tempo todo vertical na área do adversário, e a gente precisa entender o tamanho da nossa competição. Nós estamos enfrentando adversários de altíssimo nível. O Juventude tem 32 pontos, um jogo muito difícil. Jogar contra esse time é muito difícil. Por mais que não seja um bom visitante, é um excelente mandante e bateu grandes adversários aí. E hoje está numa briga quase sul-americana. Então, valorizar cada ponto conquistado, valorizar a entrega e a evolução desses atletas. E uma coisa que eu falo muito, o nosso ambiente. Eu acredito muito na energia do ambiente. Hoje a gente tem uma energia muito boa dentro do Barradão, dentro do Vitória, dentro do nosso vestiário, de respeito, de cobrança demais entre os atletas, que eles se cobram muito, mas de muita unidade. Ninguém desgarra. Todo mundo sabe que aqui dentro nós temos nossos direitos e deveres. E a gente representa uma instituição e as coisas precisam ter regras e ordem. E dentro disso, quem entendeu o processo segue evoluindo e nos ajudando, e quem não entendeu não está mais aqui. Carpini, boa noite. Eu queria que você falasse hoje sobre o Muriel, né, que é um goleiro que, vamos dizer assim, que a torcida tinha um certo receio, né, que fosse titular, e hoje foi bem, dentro do que foi exigido para ele, foi bem. E retomando aquilo que você falou agora, o quão importante é o Muriel para que seja cultivado ainda mais esse momento do bom ambiente, porque o Muriel, eu percebo que até quando ele não é titular, ele orienta bastante ali os jogadores e tal. Eu queria que você comentasse sobre isso. Muriel é um cara muito positivo. Se tem um cara que merecia já essa oportunidade, era ele. Fiquei muito feliz dele jogar e jogar bem. Até quando o Arcanjo entrou no vestiário, ele depois brinquei com ele, falei, Muriel foi bem, hein? Mas isso é bom, porque eleva o nível de competitividade entre eles. Naturalmente o Arcanjo volta, claro, mas ele sabe, e nós sabemos que nós temos um goleiro aí que nós podemos contar em momentos como esse. Foi seguro, e a gente colhe aquilo que a gente planta. O dia a dia do Muriel como ser humano é um cara fantástico, nos ajuda muito, um cara respeitoso, trabalhador. Não tinha como não fazer uma boa partida e nos ajudar, assim como outros atletas que não participaram tanto. A gente destaca muito o Mateuzinho, o Mosquito que chegou agora, o Alejandro que vem fazendo os gols e tantos outros jogadores. O Raul era um cara que quando eu cheguei aqui era encostado. Hoje fez mais uma grande partida. Eu acho que a gente recuperar atletas faz parte do nosso trabalho. Antes do atleta existe também um ser humano que precisa de um pouco de carinho, de cuidado, de conversa, porque porrada já tem demais. E outro caso desse é o Edu, que não tem tido grandes sequências e oportunidades, mas o que o Edu treina e melhora o Wagner e o Neres é absurdo. Eu não vejo a hora do Edu ter uma oportunidade de jogar, porque ele é um grande jogador. Então, pensar no todo. E eu acho que isso é o diferencial hoje do Vitória. A gente dá importância para todo mundo da mesma maneira, por mais que uns tenham mais ou menos minutagem e oportunidade, é natural. A seleção, cada um vai ocupando seu espaço. Boa noite, Carpini. Hugo Araújo do Boa Notícias. Hoje o Oswaldo foi homenageado antes da bola rolar. Eu queria saber como a comissão técnica lidou com essa perda. Um jogador importante para o Vitória. E como é que está sendo o dia a dia? Ele até ficou presente no treino de quinta, né? Como que está sendo essa relação? Ele não consegue ficar em casa, né? Ele veio quinta, veio sexta, veio hoje. O velhinho é espírito jovem. É triste, porque a gente vê que ele tá querendo estar junto e hoje, infelizmente, não pode, mas graças a Deus nada de pior ocorreu. Poderia ter sido até mais grave. A gente até fala sobre isso. Pô, e se ele tivesse participado do jogo de Goiânia, por mais que ele não treinou a semana toda, a gente deixou ali para uns 5, 10 minutos. E aí, no momento, o jogo estava resolvido, a gente poupou. Provavelmente ele começaria o jogo de hoje. E aí aconteceu toda essa questão, então a gente ficou muito sentido, fomos visitá-lo, né? Nós, a comissão, a diretoria, os atletas, a gente ficou muito feliz agora com a volta dele. Ele vai estar aqui no nosso dia a dia participando, porque é um cara, é um pilar para nós, é um cara importante. O velhinho, quem conhece e convive com ele, entende o porquê foi uma carreira tão vitoriosa, né? Um cara do dia a dia, de um respeito por aquilo que faz, fantástico, humildade, simplicidade. Então, a gente fica triste por ele, feliz que ele está de volta e quem sabe
no futuro próximo e vai nos ajudar ainda. Não tão próximo, né? Acho que esse ano não dá mais. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini. Seu celular.